7, diz o seguinte: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá, não, ou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize, não tenham medo. Jesus então estava a dizer aos discípulos, era num momento de quase que despedida, não é? E ele dizia: eu vou vos deixar com a minha paz. Então paz nós podemos entender que é algo precioso. Quando não há paz, não há prosperidade. Um país, por exemplo, que não tem paz, não pode convocar eleições, não é? Quantos sabem disso? Não pode ter eleições se não há paz no país, naquela nação. Mas também uma casa que não está em paz não prospera. Filhos crescem com déficit de inteligência quando vivem num lar onde não há paz, onde há sempre problema, não é? E desenvolvem outras deficiências também, infelizmente. Então, paz, na verdade, eu acho que nós, muitas vezes, nós não valorizamos o que é paz, não é? Provérbios fala que mais vale comer um pão seco em paz do que ter muito, mas debaixo de tribulação. Como é que está a despensa lá em casa? Às vezes você pode responder: tem paz, pastor. Aleluia. Amém. Porque eu trabalho no setor financeiro há mais de uma década. E você sabe, nós conhecemos gente que tem muito dinheiro. Mas, assim, não tem paz muitas vezes. Não tem. Saiu uma pesquisa que dizia, por esses dias, eu não criei nessa pesquisa, eu acho que é sensacionalista. Dizia que há um estudo que foi feito, quanto o dinheiro traz felicidade. Não traz. Eu vou te mostrar o porquê. As coisas mais caras que existem, o dinheiro não compra. Saúde é uma coisa cara ou não é? É preciosa ou não é? Dinheiro compra? Não compra. Você sabe, o dinheiro paga serviço de assistência à doença, não à saúde. Medicina trata doença. Quantos me entendem até aqui? Diga amém. Entendeu? Uma família abençoada, onde há paz entre o pai, a mãe e os filhos, isso é ou não é precioso? É precioso. Tem dias que eu me sento à mesa e aí começa aquela conversa. O Albert agora é uma criança que fala pelos cotovelos, não é? A irmã não fala tudo, mas fala em língua estranha. O que o irmão fala, ela repete também, não é? E eu e a minha esposa rimos de tudo isso e conversamos. E nós começamos a falar de coisas. Eles querem participar do assunto, às vezes só repetem as nossas palavras. E nós rimos. É uma família feliz, alegre. Não estamos ainda nas Maldivas de férias. Mas estamos em paz, entendeu? A paz. Nós somos felizes no Senhor. Deixa eu te perguntar, o dinheiro compra isso? Não compra. O dinheiro pode comprar mobília nova. O dinheiro pode te pôr num condomínio melhor, talvez. O dinheiro pode te dar um carro melhor. Mas isso tudo é muito barato comparado a isso que o Senhor dá. A palavra fala que a bênção do Senhor é que enriquece. Mas eu gosto de falar de outra forma. A bênção do Senhor é que é grande riqueza. E eu valorizo a bênção do Senhor. E paz é aquilo que é precioso demais. Às vezes nós não valorizamos. Quantos me entendem até aqui? Pergunta para quem está ao teu lado: você está em paz hoje? Amém? Então, o dicionário fala o que é a respeito de paz. Fala que paz, por exemplo, em situação de países, não é? É quando não há conflitos, quando não há guerra entre um Estado e o outro. Mas em outro momento, também o dicionário de língua portuguesa define paz como suspensão de hostilidades. Um terceiro exemplo aqui, ou um terceiro sinônimo, seria tranquilidade e ausência de conflito entre pessoas. Olha para quem está ao teu lado, pergunta para ele: estamos em paz? Estamos em paz, Delfino? Nós dois, está tudo ok? Are we good? Amém? Estando bem com o vizinho, você fala: eu tenho paz com ele. Estamos em paz. Olha, irmão, vamos ficar em paz. Tem declarações de paz que são autênticas ameaças de guerra. Não é? Olha, fulano, olha, vamos ficar em paz. Se não, não é? Mas a minha favorita definição de paz seria ausência de ruído, ausência de agitação, quietude, remanso e sossego. Essa é a minha favorita das definições. E todas elas estão certas, mas eu prefiro essa. Então, deixa eu dizer,
Você sabe, o mundo está em guerra. O mundo ocidental hoje fala muito mais da guerra Rússia e Ucrânia. Mas tem muitas outras. Tem uma que me afeta bastante, eu penso bastante, oro a respeito, que é aqui no nosso vizinho, na República Democrática do Congo, que tem guerra há muitos anos. Muitos anos. Então, não há paz, não é? Você não consegue ter paz, porque há conflito armado. Mas então, quero falar aqui outras estatísticas para os irmãos. Sabia que houve cerca de um aumento em 120% do índice de divórcios, de separação, de casamentos. Fala misericórdia, não é? Por isso é que muitos estão a dizer, melhor é estar sozinho. Não é. Na verdade é que não há paz. As pessoas se casam, mas não encontram paz. Ou ao menos não guerreiam para encontrar paz. Que é importante também, não é? O reino se faz por violência, diz a palavra. Há uma outra estatística aqui que mostra, talvez não seja tão interessante para nós, mas bom compartilhar, porque eles têm muito mais estudos estatísticos. Eu acho que aqui em Angola não estou a contar quantas pessoas têm, devemos contar outras coisas também, amém? Mas Brasil, por exemplo, eles têm uma estatística que é a seguinte: cerca de 4% dos adolescentes brasileiros apresentam sinais de depressão. Fala misericórdia. Mas aqui também, não é? Há um índice grande de suicídios a nível mundial. Infelizmente, a nível mundial, a OMS diz que a cada 40 segundos alguém tira a própria vida. É misericórdia mesmo, entendeu? Agora, mas por que as pessoas fazem isso? Por que alguém então tira a própria vida? Por que as pessoas se separam de casamentos que juraram no altar amarem-se a vida toda, não é? Por que as pessoas então desenvolvem esses quadros de depressão? Tudo isso porque não há paz. Mateus 27, verso 3 diz: então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: o que isso nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi fazer o que, meus irmãos? Enforcar-se. Agora, pastor, o problema é que ele pecou. Não, não é. Você peca também, não é? O problema não foi o pecado dele. O problema é que ele não procurou o perdão de Deus. Quando nós não temos consciência do perdão, nós nos enchemos de remorso. Nós nos remoemos. Nós começamos a emitir julgamentos, não é? E às vezes nós nos afastamos de pessoas. Como é que eu vou procurar o fulano depois de tudo o que eu fiz? Quem já ouviu essa fala? Se você já pensou isso, acredita, foi o diabo que falou no seu coração. Tem gente que não volta para a igreja depois de tudo que já fez. Tem gente que não volta a se assentar com familiares depois de tudo que já fez. Então, o que é que nos torna firmes de fato? É a consciência de perdão. Você sabe, Pedro negou Jesus quantas vezes, meus irmãos? 3 vezes. Depois de tudo que ele já fez, o Senhor o restituiu. Houve perdão para Pedro. Quantos dizem aleluia por isso? Fala para quem está ao teu lado: tem perdão para ti também. Às vezes, homens, você sabe, homens, para reconhecerem que alguém perdoou, o que é que nós falamos? Ele nem chorou, não é? Ele reconheceu? Não, tem que chorar, tem que ter lágrima. Meu filho em casa, várias vezes nós temos momentos de louvor e adoração em família, não é? E nós nos quebrantamos ali, eu e a esposa e tal, choramos. Mas agora ele ficou tão automático nisso, que é o seguinte: nós começamos a adorar em casa, aí se alguém já senta, ele vem, põe a mão na cabeça e fala: chora, papá, chora. Ele agora põe a mão na cabeça da irmã: chora, Zoe, chora, porque na cabeça dele agora é assim: se você está a orar de fato, você tem que chorar. Então, se no momento da oração e o Elberto te olhar, ele já está pensando: não está a chorar, não está a orar. Misericórdia, é o acusador, né? Mas entenda, para nós, alguém que erra conosco tem que sentir o quê? Remorso.
Se não tem remorso, não se arrependeu. E qual que é a nossa tendência? É pensarmos que Deus vai agir da mesma maneira conosco. Se ele arrependeu, de fato, tem que ter choro. Muitas vezes vai ter. Mas e quando não tiver choro? Será que Deus não reconhece que você se arrependeu? Você vai se arrepender sim. Mas nem sempre vai causar peso no seu coração. Nem sempre vai causar remorso. Quantos me entendem até aqui? Amém? Então, Judas ele ficou cheio de culpa. Então, o evangelho que ensina ou que lembra sempre do pecado, produz culpa. Produzir culpa produz remorso. E o remorso nunca produz vida. Ninguém nunca será transformado por conta do remorso que foi produzido em meio da pregação. Por isso é que muitos lugares ensinam sempre o que homens podem fazer. Ensinar o que homens podem fazer não transforma ninguém. Mas você falar o que Jesus fez pelo homem, você vai ter homens transformados. Porque o amor de fato constrange. O amor constrange. Entendeu? Você chega em casa, você encontra mesa posta, não é? Seu pai, a mãe fala, entra filho, e você reprovou, o que você faz? Você chora. Não, pastor, esse miúdo agora tem que lhes bater. Não vai. Eu tive colegas que era surra toda vez que davam um boletim de notas. Não mudavam. Não mudavam. Não mudavam. Tem um colega, ele veio do Lubito para estudar em Luanda. Extremamente inteligente, muito inteligente. Formou-se em medicina. Ele é médico no hospital militar. E ele muito dedicado e muito aplicado. Mas eu lembro da fala dele, o pai dele era camionista. E ele falava assim, nós estávamos em escola privada e ele dizia, o meu pai se esforça muito para pagar minha escola. O que ele fazia? Estudava. Entendeu? Teve uma vez que nós achamos que era exagero. Ele tirou 17. E nós tivemos notas assim equiparadas, né? 16, 17 também e tal, mas ele tinha sempre 20, 19, 20, 19. Ele tirou 17, ele ficou assim, ele sentou, naquele dele não lanchou. E nós, você também já está armado, isso, meio depressivo, porque tirou 17. Quer dizer, não pode tirar a mesma nota que nós, meros mortais. Mas ele falou, meu pai pode ficar triste. Eu quero sempre dar alegrias para o meu pai. Naquela altura eu não valorizei, mas agora sou pai, eu falo, coitado, né? Tem razão. O pai dele era camionista, eu cheguei a conhecer o pai. Tem uma vida muito difícil, não é? E vocês sabem, caminhonagem, há uns anos atrás, era muito pior do que hoje. Os assaltos na estrada eram muito mais frequentes, não é? A condição da estrada era muito pior do que hoje. E ele via o esforço do pai, que ele trouxe em Luanda para estudar melhor. Entendeu? Agora, pensa comigo, o amor constrange ou não constrange? Você sabe, os momentos mais marcantes é quando alguém mostra amor por nós, quando nós não merecemos. Mas Jesus então mostrou amor por nós. E por isso então, nós podemos ter paz. Por isso você pode ter paz. Eu queria apresentar para os irmãos 7 motivos pelo qual você pode ter paz nessa manhã. Amém? E sempre. Quero apresentar isso para os irmãos. Primeiro motivo pelo qual você vai ter paz. E já te digo, não é porque você tem muito dinheiro na conta. Porque o dinheiro, diz a palavra, pode bater asas no dia seguinte e ir embora. Mas o livro de Filipenses, capítulo 2, verso 5 diz: tende em vós, ou tenham em vós, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Verso 6. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Fala para quem está ao teu lado, não ostente grandeza. Jesus, ele é Deus, mas ele não ostentou grandeza. Posso ouvir um aleluia? Amém? Não ostente grandeza, você não vai encontrar paz. Não é? Eu sou chefe, tenho que me respeitar. Eu sou líder, tenho que fazer. Não, eu falo para os irmãos, e várias vezes eu falei isso para minha esposa, principalmente, olha, nós só vamos ser pastores daqueles que aceitam o nosso pastoreio. Nunca vamos forçar a ser pastor de ninguém. Aqueles que nos reconhecem como pastores, vão nos chamar como pastores, vão nos procurar como pastores e vão servir conosco como pastores. Então, chegar para alguém e falar assim, eu sou pastor, faz porque eu falei, porque eu sou pastor, é ostentar grandeza. Fala para quem está ao teu lado, títulos não salvam ninguém. Amém?
que não pode ser assim, não funciona assim. Então precisamos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Pastor, mas se eu tenho que ter um trabalho feito e aquela pessoa que faz parte da minha equipa não se propõe a fazer, faça. O seu serviço vai constrangê-lo. E no final de tudo, se for na empresa, a avaliação vai constranger ainda mais, aleluia. Quando você vai dar lá um não alcançado, aleluia. Amém. Coisa rio. Amém. Mas, verso a seguir, olha só. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Está a falar de quem é esse texto, meus irmãos? De Jesus. Amém? Verso 8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, qual seria a primeira chave, então, aqui, o primeiro motivo? É que ele abriu mão da sua glória por amor a nós. O Senhor, ele decidiu deliberadamente, ele não foi forçado, não é? Ele se entregou, ele se esvaziou. Entende? Verso. Antes assim mesmo se esvaziou. Verso 7, volta para mim, por favor. Eu sei que esse português que nós temos aqui é um português mais abrasileirado, não é? Mas aqui o se não deveria estar antes do verbo esvaziar, tem que estar depois e como conjugação pronominal reflexa, não é? Tem que ter um traço se. Seria esvaziou-se, porque é uma ação que quem pratica o verbo ali é que fez por si mesmo. Então Jesus, ele se esvaziou, que seria esvaziou-se. Quantos me entendem? Assim, por que eu faço questão de explicar a língua para os irmãos? Porque às vezes não entender o que está escrito nos faz não perceber o que o Senhor queria falar, amém? Então, Jesus fez, ele não foi forçado. Tem um escritor cristão, ele dizia, ninguém matou o meu Salvador entrou na morte, porque ninguém tem poder para matar aquele que é a vida, aleluia, amém? Ninguém podia matar a Cristo, ele se entregou, ele entregou a si mesmo, ele se deu na cruz, ele morreu, ele entrou na morte. Alguém diga aleluia. Amém? Então, por que ele fez isso? Porque o amor de Jesus é um amor a ponto de morrer por nós. O amor de Jesus é que fez ele descer do céu. O amor de Jesus é que fez ele nos servir. Alguém diga amém. Nós fomos servidos em amor por Jesus. Então, por que você pode ter paz? Acordar pela manhã e declarar, vai ser um dia bom. Porque ele abriu mão da sua glória para me servir. Ele abriu mão da sua glória para habitar como homem. Ele abriu mão da sua glória para morrer em meu lugar. Amém? Mas há um outro motivo. Um segundo motivo seria que ele foi levado à cruz como ovelha muda em nosso lugar. É importante declarar ou enfatizar como ele se entregou. Normalmente, quando estamos diante de acusações, nós temos o direito de argumentar, não é? De rebater a situação. E quando nós argumentamos, por que o fizemos? Porque queremos que o resultado seja diferente, não é? Alguém faz uma acusação a nosso respeito e nós então rebatemos, argumentamos. Como dizia minha mãe num português mais fino, refilamos, não é? Você é um refilão, para de ser refilão, faz o que eu mandei, ponto. Mas Jesus, ele foi para a cruz como ovelha muda. Por que ele se calou? E ele poderia ter falado alguma coisa em seu favor. Quando ele vai para ser preso então no Getsemane, não é? Pedro tira a espada e é sempre Pedro, cheio de atitudes, não é? E Pedro então, ele tenta defender ao Senhor. E o Senhor desfaz o erro de Pedro, mas tem uma frase, ele fala para Pedro, Pedro, se eu quisesse, se eu pedisse ao Pai, ele teria enviado anjos em minha defesa. Por que ele não pediu? Porque era esse o propósito que tinha que ser cumprido. Então ele vai calado. O Senhor não queria outra opção. Não queria. Não, eles vão se virar, isso não tem nada a ver comigo. O Senhor te amou sem reclamar. Amém?
quase 2000 anos atrás. Então, Deus não passou a te amar quando você veio para a igreja. Deus não passou a te amar quando você foi batizado. Não. Antes que você nascesse, Ele já te amava. Quantos dizem amém por isso? Amém. Isaías 53, verso 7. Olha só como é que o profeta descreve 700 anos antes da crucificação de Jesus. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Amém? Então, você sabe, quando você vai ler de fato a respeito da crucificação de Jesus, foi humilhante. Ele foi despido, grande humilhação, não é? Ele foi crucificado, que era uma morte para... como nos dias de hoje, só é condenado à pena de morte quem comete um crime hediondo, não é? E ele foi condenado a isso, mas que mal ele tinha feito? Não é? Pilatos fala, eu não vejo culpa nenhuma nesse homem. Aí então ele lava as mãos da culpa, não é? Mas não havia erro em Jesus. Mas ele se calou. Se calou. Amém? É com esse amor que ele nos amou. Quando Adão pecou, toda a humanidade foi afastada de Deus. Agora, a única maneira era sacrificar uma ovelha. Os irmãos já sabem disso, já falamos isso várias vezes. Mas então Jesus, ele vem. João Batista o anuncia como: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro de Deus. Então ele não veio para fazer guerra num primeiro momento. Mas ele veio, não é, calado, como ovelha ao matadouro. Aleluia. Amém. Fala para quem está ao teu lado. Você crê que o Senhor te ama? Pergunta para ele. Talvez a pergunta não seria essa. Você devia perguntar para ele: você duvida do amor de Deus? Porque às vezes esse é o nosso problema. Nós sabemos que Deus é amor, mas nós duvidamos que Ele nos ama. Que ama a si mesmo. Amém? Que te ama. Alguns até, quando nos ouvem a falar Deus me ama, ficam incomodados. Mas você pode falar para Ele também te ama. Você também pode desfrutar desse amor. Sem culpa, não é? Eu vejo lá em casa, a Zoe quando faz algo, e nós falamos: quem fez isso? E nós já sabemos que ela não vai assumir, ela fala: é o Elbert. Não é? Aí o Elbert podia ficar calado, mas o que o Elbert fala? Não fui eu, foi a Zoe. Jesus podia ter feito do mesmo jeito. Quem pecou? Não fui eu. Foi o Pedro, foi a Luana, foi o Vasco, foi o Ariclenes, foi o Delfino, entendeu? Mas o Senhor foi mudo para a morte de cruz. Pastor, o senhor acha que isso é um motivo pelo qual eu posso sentir paz? Sim. Porque aquele que poderia falar: ei, a culpa não é minha, a culpa foi dele, ele calou no seu lugar. Ele falou: eu vou assumir a culpa, o castigo dele, eu pago. Eu posso ter paz, porque o Senhor morreu no meu lugar. Amém? Gálatas 1:3 diz, olha só o que diz: graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus. Qual que é essa palavra desarraigar? É arrancar pela raiz. Você sabe, esse mundo é caído. Não tem como você ter paz e viver ao mesmo tempo. Não dá. Você não pode estar preso a esse mundo. Nesse mundo há morte. Nesse mundo não há alegria. Nesse mundo há acusação. Nesse mundo há traições, calúnias. Não é? Quem nunca passou por uma situação dessas? Não é? Como se fala hoje, muitas vezes, um ambiente tóxico. Não é? O trabalho já não é mais trabalho, é um trabalho tóxico. Não é? As amizades não são mais amizades apenas, são amizades tóxicas. Tudo é tóxico. Agora, se levantou acusação contra a igreja, pastores tóxicos, líder tóxico, o irmão da igreja é tóxico também. Você sabe, quem vê defeito em tudo, geralmente, ele é que tem problema de vista. Geralmente é assim, não é? Você tira o óculos, fala: tua cara está fusca. Não, pastor, você é míope, entendeu? Mas geralmente quem vê defeito em tudo, ele está com defeito. Geralmente é assim.
quem reclama de todo mundo. Quer dizer, todo mundo tem problema. Ele é o perfeito de tudo. Aleluia. Por que você não tem asa então e voa para bem longe? Anjo em treinamento. Entendeu? Mas, porque, olha, preste atenção. Você precisa ter bons olhos, sim. Isso é um fato. Mas você não pode estar preso a esse mundo. Então, muito cuidado com o que você vê, com o que você ouve, com quem você senta. Entendeu? Tem mesas que você já não é mais bem-vindo. Tem lugares que já não são para você estar presente. Tem relacionamentos que já não servem para ti, não cabe mais. Porque aquele que habita em ti não tem amizade com aquilo mais. O Senhor habita em nós, Cristo em nós, a esperança da glória. Aquele que é amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Quantos entendem até aqui? Amém? Mas você foi arrancado. Por que você pode ter paz? Agora, pastor, se no mundo tem todas essas coisas nocivas que o Senhor falou, não é? E eu não estou mais no mundo, então eu posso ter paz. Então o que é que me traz paz, irmãos? É o texto que declara, Ele me arrancou pela raiz desse mundo. Agora, você sabe, é pela raiz que as plantas normalmente se alimentam, não é? Mas eu não me alimento mais desse mundo. Então não me alimento dessa toxicidade toda. Não me alimento desses relacionamentos difíceis e falsos que existem. Eu não me alimento de inveja, pelo contrário, eu me alimento de louvor. Quantos dizem aleluia? Amém? Então, eu não me alimento mais de comparações, pelo contrário, eu me alimento de companheirismo, de camaradagem. Quantos dizem glória a Deus por isso também? Eu não me alimento mais de competições que não levam a lado nenhum. Pelo contrário, eu sou aquele que quer servir, porque no reino maior é aquele que serve. Amém? Então, você sempre vai contrariar o mundo. E quando você contraria o mundo, porque você foi arrancado desse mundo, crê em mim, você vai desfrutar do melhor dessa terra. Do melhor dessa terra. Então, fique muito atento aos frutos que você produz hoje. Talvez a tua raiz ainda está presa nesse mundo. Mas você pode falar ao Senhor, Senhor, cumpra-se a sua palavra em mim também. Não quero fazer parte desse mundo caído. Quantos dizem aleluia? Amém? Romanos 4:25 diz, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. E nós aqui gostamos de falar, uma vez salvo, salvo para sempre. Amém? Você não comprou essa justiça, você recebeu, é dom de Deus. Alguém diga aleluia. Amém? Então, porque ele foi para a cruz sem reclamar, nós fomos arrancados do mundo. Aquele que poderia falar alguma acusação a nosso respeito, decidiu ser nosso advogado. E a palavra fala que temos um advogado que é justo e fiel. No dia da sua acusação, quando o diabo te acusar com pensamentos, você pode lembrar para ele, meu advogado é justo e fiel. Aleluia. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus nessa manhã. Terceiro motivo, então, pelo qual você pode ter paz. Eu não gosto muito de pregar palavras com muitos pontos, que eu acho que os irmãos não pegam todos, não é? Em homilética também não é muito aconselhável. Mas você pode anotar eles e meditar, talvez, cada uma das razões a cada dia da semana. Você vai acordar na segunda-feira e vai declarar a primeira razão pela qual você pode ter paz. Você vai acordar na terça e pode declarar a segunda razão. Quantos querem fazer esse exercício comigo? Amém? Então, terceira razão seria porque ele pagou o nosso escrito de dívida ao se fazer maldito por nós. Romanos 3, verso 23 diz, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não têm mais, estão separados, foram destituídos. Então, irmão, de verdade, viver endividado não é uma coisa boa. Quando você tem dívida, você não atende número estranho, não é? Aí eu falo assim, não, eu não atendo número estranho. Você está fugindo alguém, entendeu? Não atendo número estranho porque ninguém pode te ligar tarde da noite. Se você não está à espera de ninguém e batem a porta, você fica preocupado. Ainda bem que você não fala, graças a Deus, você não está com dívida, aleluia. Mas acredita, ter dívida não é bom, não é bom. Amém? Mas a palavra fala que nós tínhamos dívida. E uma coisa é você dever o vizinho. Outra coisa é você dever o adianta já do Banco Bay. Né? Até hoje o banco nunca foi bater a porta da tua casa. Tudo bem, não é hoje.
Não é amanhã. Mas um dia. Paga, irmão, amém? Salário do pastor depende do crédito que você paga. Mas olha só. Outra coisa é você dever o Criador. Salmos 24, nós lemos, declara que a terra e toda a sua plenitude pertencem ao Senhor. Então, Colossenses 2,13 diz: e a vós outros que estavas mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos. Verso 14 agora. Tendo cancelado o escrito de que, meus irmãos? De dívida, que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Alguém diga aleluia. Talvez você não entendeu tantas palavras, eu vou explicar de outra maneira. Se eu fosse agricultor, eu ia explicar muito sobre plantas. Se eu fosse pescador, eu ia explicar muito sobre pesca. Mas eu sou bancário, então vou usar sistema bancário. Eu espero que os irmãos entendam. Amém? O que acontecia é o seguinte: nossos pecados ou a nossa dívida nunca era completamente paga. É como se você só pagasse os juros da dívida. Quando então o homem oferecia um cordeiro ali diante de Deus, é como se ele apenas pagasse os juros, mas o capital estava sempre em dívida. Vou dar um outro exemplo aqui para explicar isso. Você pediu para o Pedro, líder Pedro, 1 milhão de kwanzas. E você diz: irmão Pedro, no dia 15 de cada mês, eu vou pagar 100 mil kwanzas desse 1 milhão durante 10 meses e mais 25 mil kwanzas de juros altíssimos, não é? Mas todo mês eu vou dar 100 mil, eu vou te pagar 125 mil durante 10 prestações. Entenderam até aqui? Prestou 1 milhão, mas todo mês vai pagar 125 mil. Só que esse irmão, quanto é que ele ganha por mês? 1000 kwanzas. Esse é o cenário do homem sem Deus. Entendeu? Toda nossa tentativa de atos de justiça, a Bíblia chama de trapos de imundície. Você não tem condição de pagar essa dívida. Você não tem condição de pagar. Mas só que o irmão Pedro, 1 milhão de kwanzas, para ele não é nada. Alguém fala amém? Porque mensalmente a renda dele é 100 milhões de kwanzas. Aleluia. Seja fiel no dízimo, meu irmão. 100 milhões de kwanzas mês, não é? Então ele necessariamente nunca vai cobrar, porque até gosta do irmão. O irmão é membro lá de uma célula, não é? Está sempre aqui na igreja, mas várias vezes o irmão Pedro quer cumprimentar o irmão, mas o irmão tem dívida, o que o irmão faz? Não termina o culto. O pastor fala, cumprimente no mínimo 5 irmãos, ele cumprimenta os 5 que estão do lado e tchau. Né? Para o irmão Pedro não chegar, ele dá, e às vezes está no meio do culto, o irmão Pedro fala, ele fala o quê? Vai me cobrar dívida, vai embora, não é? Mas aí chega no final do mês, então, ele não sei como, de alguma maneira, ele consegue, de 1 em 1 ano, que é o sacrifício do Yom Kippur, ele então consegue os 25 mil kwanzas. E fala, olha, ao menos os juros, está aqui, os juros, não é? Só que ele não pagou todos os outros meses, então a dívida nunca se acabava. É o que o homem fazia, era sempre uma tentativa de pagar os juros, mas a dívida permanecia. Então vem Jesus, Cordeiro perfeito, e ele se fez sacrifício, não é? Só que Jesus aqui, vamos colocar assim, é o Júlio. E entra o Júlio, aqui no final do culto, e encontra o irmão, e dá um abraço no irmão, e dá um bilhete para o irmão, não é? Um bilhete que quem escreveu foi o irmão Pedro. E na mensagem dizia, tua dívida foi paga, não é? Eu, Júlio, filho de Pedro, declaro que a dívida foi paga. E aí o irmão Pedro vai embaixo, assina a validar a palavra do filho. Quantos me entendem até aqui? Já entenderam qual é a família que nós estamos a falar de verdade, amém? E a dívida foi paga. Aí o irmão vai ter alegria de novo. Quantos me entendem? Amém? Mas às vezes nós não temos dessa paz porque nós não entendemos o que Jesus fez. Havia uma dívida. Jesus pagou. Nós que estávamos longe fomos aproximados. Nós que estávamos amaldiçoados agora fomos abençoados. Gálatas 3:10 diz, todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Ou seja, a tentativa de pagar a dívida por si mesmo. Porque está escrito, maldito todo aquele que não
permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Verso 13 agora. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Quantos dizem aleluia? Quantos podem aplaudir o Senhor Jesus nessa manhã? Amém? Então, pastor, por que eu posso ter paz com Deus? Porque a sua dívida foi paga. O Senhor mesmo decidiu pagar a sua dívida. O Filho te amou de tal maneira que você hoje não tem mais dívida diante do Senhor. Quarta razão pela qual você pode ter paz, então. Ele te tirou do império das trevas e te transportou para o reino da sua luz. Colossenses 1,13 diz, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão ou perdão dos pecados. Amém? Então, não tem como agora. Imagina, quem mora na centralidade do Quilamba sabe, por mais que ele queira, ele não consegue ter um gerador, não é? Se a luz vai para todos. Não adianta fazer esquema, você vai ter que esperar até a luz voltar. Mas em muitos pontos da cidade a luz vai, o que é que você faz? Né? Gerador, eletrobomba, uma série de coisas que você tem. Mas por que você não faz do mesmo jeito morando aqui? Porque a jurisdição aqui e a forma como as coisas funcionam aqui não te dão margens para você viver de outra maneira. Então, você viver no reino de Deus, mas com as práticas do reino das trevas, não funciona. A palavra fala que nós conhecemos as pessoas pelos seus frutos. Você vai conhecer a árvore pelo fruto que ele dá. Do mesmo modo, você vai conhecer a natureza. Quem nasceu de novo, ele dá frutos que permanecem. Frutos do Espírito. Quem não nasceu de novo, ele tem obras, tentativas falhadas de autojustificação. Tem gente que sempre se vale, eu faço isso, eu faço aquilo. Deixa eu te dizer uma coisa, obras não te justificam. A salvação é pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Quantos dizem aleluia? Pastor, por que eu posso ter paz? Porque você não é daqui. Você faz parte de um reino onde não há choro, não há dor, não há temor. Amém? Você faz parte de um reino onde a árvore da vida, cujas folhas, aliás, cujos frutos produzem uma vez ao mês. E a palavra fala que esses frutos são para a cura das nações. Você pode acordar pela manhã e declarar, hoje vai ser um dia bom. Não é porque eu tenho um pensamento positivo, não. É porque eu não sou daqui. Coisas boas estão a vir ao meu encontro. O Senhor já ordenou a bênção desde o seu trono. E eu vou receber as bênçãos que Ele preparou para mim. Você pode acordar pela manhã com bom ânimo e falar, hoje vai ser um dia de cura, hoje vai ser um dia de promoção, hoje vai ser um dia de alegria, hoje vai ser um dia de paz. Por que vai ter paz no dia de hoje então? Porque o reino de Deus não é sobre comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria. E eu sou desse reino. Quantos dizem aleluia? Você pode aplaudir ao Senhor Jesus nessa manhã? Amém? Agora, é importante que você saiba a qual reino você faz parte. Mateus 8,12 diz, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Falava então, não é, Jesus, uma parábola sobre as bodas. E que quem não tivesse com as vestes adequadas seria lançado fora. Deixa eu te falar, você faz parte de uma festa celestial, amém? Tenha vestes adequadas. Ande como salvo, ande como filho de Deus. Pare de andar com a cabeça abaixada. Pare de andar sem esperança. Pare de andar sem paz. Pare de ficar à procura do próximo problema. Tem irmãos que me procuram sempre, pastor, temos que ter uma sexta-feira aqui de batalha espiritual. Eu falo, irmão, descansa. Por que você está à procura da próxima batalha? Pelo amor de Deus, não mexe com essa coisa. Entendeu? Anda com Deus, descansa no Senhor, se esforce para ter paz. Você já tem problema na sociedade, você já tem problema no trabalho, às vezes você tem problema com o vizinho, você ainda quer ter problema com Deus, para quê? Procure paz. Quantos me entendem até aqui? Sente-se em sua casa e declara, a paz habita nesse lugar.
Você tem problemas de dormir? Chega ao pé da sua cama e fala, em paz me deito e logo pego no sono. Não é? O anjo do Senhor se acampa em derredor daqueles que o temem e os livra. Por que você vai ter paz? Porque a palavra declara que o Senhor me cuida. Eu não sou daqui. Não pertenço a esse lugar. Eu fui desarraigado. Quantos dizem aleluia? Isaías 9:2 diz o seguinte: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Você sabe quem é que nós somos? Nós somos o povo que viu a luz. Você sabe, o texto continua. Põe o verso a seguir. Tens multiplicado este povo, alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na colheita, e como exultam quando repartem os despojos. Você pode dizer aleluia nessa manhã? Você pode aplaudir ao Senhor, por favor? Quinta razão, Ele nos ressuscitou dos mortos e nos fez assentar nas regiões celestiais. Efésios 2:4 diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém. Sabe, saber que os nossos pecados foram perdoados já seria coisa boa. Já seria misericórdia. Mas você sabe, Deus, você não precisa pensar como eu. Mas eu tenho assim comigo, Deus é o Deus do exagero. Tudo de Deus é exagerado. Porque Ele é Deus, the everlasting God, não é? Tudo dele é muito. Até a misericórdia dele é abundante, é muita misericórdia. Ele não apenas perdoou os nossos pecados, Ele nos fez filhos. E não é filhos, olha, você é meu filho, mas você vive lá na província. Não, você vai morar na minha casa. Ele nos deu lugar à mesa. Você pode confiar em Deus. Entendeu? O Senhor é bom. O Senhor é misericordioso. Sexta razão que você pode ter paz. Ele vai voltar para te buscar. Você sabe, algo que nós guardamos, ou que nós temos a pretensão de reencontrar, nós protegemos, certo? Você não pega algo e deixa em algum lugar e fala, não, depois eu vou procurar. Só se não for importante. Algo importante você guarda num lugar e você diz o quê? Depois eu vou à busca. Então por que você pode ter paz? Porque o Senhor virá à sua busca. E se Ele virá à sua busca, então Ele te protege. Ele não quer chegar aqui e te encontrar destruído, sem fé, blasfemo. Não. O Senhor vai te guardar. O Senhor te cuida. A equipa de louvor, por favor. Vem aqui para frente para parecer que já está acabando. Amém. O Senhor te cuida, o Senhor te protege. Porque Ele prometeu que Ele vai voltar. Mas eu vou fazer um outro paralelo com o sistema financeiro. E Paulo fez isso também. Paulo fala que o Espírito Santo nos foi dado como penhor, não é? Como garantia. É mais ou menos o mesmo exemplo do irmão que deve o irmão Pedro. Ele fala assim, irmão Pedro, me dá 1 milhão de kwanzas, mas eu vou te deixar aqui o meu iPhone 15, que custam, sei lá, custa quanto? 1,5 milhão. Ou seja, é mais valioso, aliás, não, 1 milhão e o Edson deixou o capacete lá. Entendeu? Que vale muito mais, muito mais. Então, qual é a certeza do Pedro? Não, mas se eu lhe dei 1 milhão, você acha que ele não vai vir à busca do carro tão valioso? A palavra fala que nos foi dado o Espírito Santo como penhor. Há uma canção que declara que nós temos a marca da promessa. Amém? O selo de Deus é o Espírito de Deus em nós. Porque você recebeu o Espírito de Deus, é uma garantia de que Ele voltará. Por que você pode ter paz todos os dias? Porque o Senhor prometeu que virá à sua busca.
E se Ele virar a sua busca, Ele cuida. Ele tem zelo por ti. Quantos dizem amém? Última razão, então, seria que o Senhor vem e Ele vai trazer recompensa. Apocalipse 22:12 diz: e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu vou falar primeiro para aqueles que são líderes aqui na igreja. Às vezes você pensa que ninguém vê o seu esforço, que você não é valorizado, você se dedica ao ensino das crianças, você lidera a célula toda semana. E tem os anfitriões, toda semana abrem a porta da sua casa para receber a igreja. Toda semana. Pode parecer que nós, homens, não temos a recompensa para ti. Mas eu quero te falar, Deus vai trazer a tua recompensa. Deus vai trazer a sua retribuição. Você tem sido fiel no dízimo, nas ofertas. Às vezes você pensa, pastor, está tão difícil para mim manter a fidelidade. Mas eu quero te falar, o Senhor vai te recompensar. O Senhor trará a sua recompensa. Seu esforço não é em vão. Eu vejo os irmãos nos ajudam a ir buscar crianças de um lado para o outro, né? Lá em Viana, para trazer para cá, para Encontro Kids, não é? Os irmãos fazem tanta coisa, servem de várias maneiras. Deixa eu falar, o Senhor vai te recompensar. Temos irmãos que saem de um ponto da cidade para cultuar conosco. O Senhor vai te recompensar também. Não é por nós, mas o Senhor traz a sua recompensa. Então você pode ter paz com Deus. Quando o diabo te acusar e perguntar por que você tem que fazer tudo isso, você pode falar para ele, porque eu terei uma recompensa do Senhor. Amém? Coloque-se em pé no seu lugar, por favor. Eu quero ler 2 versículos com os irmãos. Mateus 16:27.